Olha, está agendado para daqui a pouco o depoimento do banqueiro que deu garantias no contrato suspeito da Precisa com o Ministério da Saúde para a negociação da vacina Covaxin. Nessa terça foi ouvido o sócio de uma farmacêutica que também é suspeita de tentar uma ação do tipo com o governo. Confira a reportagem no Jornal da Manhã. Em depoimento à CPI, o sócio da Belcher diz que a farmacêutica nunca foi intermediária da compra de vacinas. Emanuel Cattori afirmou que foi autorizado pelo laboratório chinês CanSino a negociar com o Ministério da Saúde. A meta era vender 60 milhões de vacinas da Convidécia, ao custo de 5 bilhões de reais. Era a mais cara de todas, $17 cada dose. A vacina não foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A CanSino rompeu tratos iniciais e parou de discutir o assunto com o governo. A brasileira Belcher já tinha sido alvo da Operação Falso Negativo. A farmacêutica supostamente fez parte de um esquema de superfaturamento de testes de Covid comprados pelo Distrito Federal. Emanuel Cattori afirma que a empresa não se limitou a intermediar a compra de vacinas. A Belcher nunca foi uma mera intermediária ou facilitadora da CanSino no Brasil. A Belcher era parceira institucional e técnica da CanSino no Brasil, tal como prevê a legislação brasileira, sendo responsável por assumir riscos farmacológicos e todas as obrigações legais e sanitárias relativas à vacina Convidécia. Ao detalhar o calendário das negociações, o empresário foi acusado de contradição. Ele citou uma reunião com a presença do deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara. No dia 6/4, a CanSino e a Belcher estabelecem um termo de confidencialidade. No dia 19/4, a CanSino estabelece a carta de autorização à Belcher Farmacêutica para representação legal no Brasil. No dia 6/4, estabelece um termo de confidencialidade. Isso mesmo. Quando foi o encontro da Belcher com o ministro, com a participação do deputado Ricardo Barros, líder do governo? No dia 15... Que dia que foi? Dia 15 de abril. Portanto, mas nós não éramos representante legal. Eu não poderia falar. Portanto, já tinha assinado o contrato de confidencialidade. Não era um contrato. Vossa Senhoria acabou de citar isso aqui? Era uma carta de confidencialidade. O senador Renan Calheiros insistiu em perguntar sobre a participação de Ricardo Barros para aproximar a Belcher do Ministério da Saúde. Sim, não é um contrato, mas já o coloca na questão sobre a qual iria tratar com o ministro, que disse que as negociações estavam em aberto, inclusive com a presença do deputado Ricardo Barros na audiência do líder do governo. Aliás, a audiência tinha sido marcada para ele e ele adicionalmente levou Vossa Senhoria. É uma contradição muito grande no início do depoimento. Com todo respeito, Excelência, não tem nenhuma contradição. Quando a gente assina uma carta estabelecemos um termo de confidencialidade, em nenhum momento a gente pode falar em nome da vacina enquanto nós não recebemos a autorização. Emanuel Cattori também conseguiu na justiça o direito de ficar calado para não se incriminar e usou o benefício do silêncio quando foi questionado sobre detalhes da relação da Belcher com companhias internacionais. E como se deu a aproximação da Belcher farmacêutica com a CanSino e quais foram seus facilitadores? O depoente respondeu, só para avivar a memória de todos, que o facilitador empresarial foi uma empresa russa. Como é o nome dessa empresa? Um laboratório russo. Excelência, eu vou manter meu direito de ficar em silêncio para não expor parceiro estrangeiro. Ele não quis dizer qual seria a comissão da empresa no negócio e evitou se manifestar sobre o tema. O empresário se reuniu com Marcelo Queiroga e Ricardo Barros em 15 de abril, mas negou acordo sobre as vacinas. Sim, eu confirmo, mas foi totalmente de outro assunto. Nós vamos falar do medicamento Favipiravir. Em nenhum momento nós falamos sobre vacinas. Qual é a relação da Belcher Farmacêutica com o deputado Ricardo Barros? Nenhuma.
em que outros interesses da Belcher com órgãos públicos, Ricardo Barros atuou como facilitador da empresa? Nenhum outro interesse. Ricardo Barros ou suas empresas, tem muitas, iam receber algum valor pelo sucesso da negociação da venda da Convidência? Não, nenhuma. Emanuel Cattori admite que discutiu com os empresários Luciano Hang e também Carlos Wizard a doação de vacinas pelo setor privado. Alegou que o acordo não foi para frente, pois envolveria a Coronavac de exclusividade do Butantan. Essa doação seria de quem? Dos empresários. Um grupo de empresários. Iriam mais doar quais vacinas? Da Sinovac, a Coronavac. À luz de qual legislação? Em que a 14.125. Mas a partir que se... Mas essa live... Por isso que não deu andamento na questão, porque como a gente sabia que era exclusiva do Butantan, nós iniciamos as tratativas. A partir do momento que a gente viu que era exclusiva do Butantan, não foi adiante. A CPI exibiu imagens de uma live do encontro com Luciano Hang e Carlos Wizard. Antes do depoimento, o senador Omar Aziz avisou aos parlamentares que iria atender a decisão do STF de restringir o acesso a documentos da CPI. O ministro Lewandowski, ele proferiu uma decisão a favor, recomendando a CPI, determinando a mim que tomava providências em relação a vazamento de documentos. Todos os senadores vão poder ter acesso aos documentos que quiserem, só vão ter que assinar, porque como eu não terei acesso a nenhum desses documentos, se vazar algum documento, estará lá a assinatura do senador e ele será responsabilizado. O presidente da CPI disse que os próprios integrantes da comissão já reclamaram de vazamento de dados para a imprensa. O senador do DEM de Rondônia, Marcos Rogério, afirmou que o depoimento foi inútil. Eu acho que foi um depoimento que não acrescentou quase nada à CPI. Veja, é um contrato que não existiu, uma vacina que não foi comprada, um pagamento que não foi feito. A CPI gasta tempo para fazer aqui interrogatório de quem pouco vai contribuir com o relatório final. Para hoje está agendado o depoimento de Roberto Pereira Ramos Júnior, presidente do FIBBank, que deu garantias no contrato da Precisa com o Ministério da Saúde para a venda da Covaxin. Não é esse depoimento que foi inútil, é a CPI inteira, circense, que foi inútil. Um palanque eleitoreiro para o gabinete paralelo do lulismo, que blindou a investigação sobre o Covidão, não deixou Carlos Gabas, do Consórcio Nordeste, elogiado por Lula, por exemplo, ir lá prestar depoimento, mas ficou tentando arrancar leite de pedra. Veja, senadores como o próprio Randolph, Omar Aziz, pressionaram muito por questão de vacina, mesmo atropelando o critério rigoroso da Anvisa, pressionaram muito, uma pressão atípica, sabe? E aí, de repente, isso cria um ambiente propício para que alguns empresários oportunistas tentem vender gato por lebre. Foi mais ou menos isso que aconteceu, ao que tudo indica até aqui. Mas não saiu do papel, não saiu das intenções, nada foi adiante, não houve nenhum desembolso. Então nós estamos aí perdendo um tempo danado para falar da corrupção que nunca foi. É realmente lamentável.